Referente à história bêbada. A história bêbada é algo que foi criado para que comentários como os que eu trago nesses textos que eu crio, que eles nada são do que esclarecimentos mais lógicos de coisas que a gente tem que engolir de uma maneira assim que muitas vezes sem pensar, passa por certo, mas não é certo não. Pelo menos não é certo a gente não pensar de uma forma racional em cima daquilo que não tem como ser 2 mais 2 é 4, não é 5 nem 3, tá? Mas daí acontece que essa semana eu estava preparado para textos que eu já tenho concluído, que são textos sobre a Revolução Farroupilha e textos sobre o assassinato de Jesus Cristo, tá? Mas faz mais de semana que eu posso dizer que estou criando, ou que com parceria da Nossa Senhora a gente está criando um conto que se refere à mitologia grega, à realidade da mitologia grega, sabe? A realidade sobre, vamos ver, Sete, Ramses, Amon. O porquê daquela máscara? Era para assustar a sociedade que vivia no planeta em que eles estavam vindo habitar? Não. Para ter uma ideia, pessoas tão inteligentes naquela época, 20 mil anos atrás, que com um toque em algum dispositivo em suas roupas criavam asas, que nada mais é do que uma coisa natural, e isso daqui para frente vai começar a se tornar natural. O que o SETI tinha era um dispositivo que criava das partículas de Deus, que a gente conhece por Higgs. Usando a energia autorreversa de cada partícula, ele poderia utilizar a parte dourada da partícula para criar um vínculo de força, aonde o dispositivo decretasse que o tamanho de uma asa era o suficiente e aquele espaço de uma asa humana se transformava em um aço solidíssimo ligado às costas dele. Mas nada sobrenatural. É que a gente vai começar recém a descobrir o poder que tem manipular a energia solar. A energia solar nada mais é que centenas de partículas douradas juntas. No momento que você quiser controlar, você tem que agrupar só a parte dourada das partículas. Não posso afirmar que não sei no início dos meus comentários que isso aí é energia autorreversa, porque daí eu vou estar ofendendo coisa muito graúda aí, gente. Mas, olha bem, as pirâmides já foram um artefato de fuga da alma para não participar daquela pesagem normal que a Bíblia nos passa. Poxa vida, olhe bem, você vai morrer e vai para uma pesagem. Sim, vai para a pesagem se você estiver na atmosfera do planeta. Se você estiver fora da atmosfera do planeta, a rotação do planeta cria uma onda magnética que não deixa nada pesado sair dela. Tanto que a gente pode pular e cair pro chão, saca? Mas no momento que você morrer e sua energia sair fora da atmosfera, mesmo que pesada, ela não vai receber um empuxo para baixo. É enganar o divino. Será? Seria enganar o divino se a gente continuasse mantendo isso em segredo. Mas se todos os seres humanos participarem desse benefício, não é mais, não é? A Torre de Babel foi construída imensamente para que aqueles grandes da época, quando morressem lá em cima, para o momento que a decomposição natural do seu organismo acontecesse, a sua parte divina que todos nós temos, que é a energia, ao se dissipar da massa, não receberia a invasão da ação da onda de São Miguel. Eu chamo a onda de São Miguel essa onda que a Terra cria.
em sua rotação, que não deixa nada sair. Ó, na realidade uma divindade da Bíblia que a gente ora para ele às sextas-feiras virado para o sul. Pois bem, por que disto? Olhe bem que a nossa Terra ela translada sobre o Polo Sul. É como qual de nós, quando pequeno, não brincou com um peão? Isso que nós temos na Terra. Claro que a Terra é um peão girando de bilhões, gente. O engano todo que nós temos é de não nos darmos conta que 70 anos... Oh, que pegadinha legal, né? Mas tem gente que em 70 anos se entrega. Mas é claro que esse texto referente à mitologia, ele já é um texto que eu venho, além de criar, e volto a dizer, eu não crio nada, é uma natureza que me ajuda. Até porque todos esses textos que eu estou criando são para esclarecer o poder da mãe natureza em cada um deles. A Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha teria sido altamente diferente se não fosse a mãe natureza. E é isso que eu quero esclarecer. Não, esclarecer não. Eu quero pôr meu ponto de vista em cima de uma situação que foi tão grandiosa para nós, né? Mas veja bem, eu não poderia contar esse texto como tem me vindo várias vezes, que é contado por descendentes africanos, irmãos meus lá do passado, porque ficaria muito ofensivo para essa realidade que nos passa. E isso aí é uma coisa que a sociedade não aceita, você vir de soco dizer que eles estão errados. Não. Então vamos devagarzinho. Quem está me contando essa história atualmente, por isso que eu vou demorar um pouquinho mais para trazer ela a público, é um jovem de uma faculdade do Rio de Janeiro, que ele foi angariado pelas forças nacionais de uma forma horrível porque ele já estava vivendo uma vida quase francesa, porque ele disse que estava vivendo com descendentes franceses numa faculdade no Rio de Janeiro com 17 anos, e foi conclamado todos os jovens brasileiros nessa idade que deveriam de fazer parte das forças, porque viriam descer para o Rio Grande do Sul, tomar o Rio Grande do Sul. O que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul por Revolução Farroupilha. Já quebrando os copos. Este rapaz, com o maior medo do mundo, pegou numa arma. E olha bem, a arma que ele pegou nem arma era. Era um cano enorme de grande, tinha que socar pólvora. E ele está me contando o que aconteceu com ele quando ele saiu do Rio de Janeiro, junto com uma tropa imensa de grande, só de jovens que nem ele, para dominar o Rio Grande do Sul. A forma com que eles não conseguiram que é magnífica. E ele já era posso dizer que um naturista, porque ele tinha uma certa compulsão para coisas naturais e ele era um filho de Nossa Senhora. Posso dizer, posso afirmar aqui, que além de Nossa Senhora ter agido diretamente, indiretamente também, porque esse homem foi um fundamento para que se desse da maneira que se deu. Mas isso aí só a gente podendo trazer essa história para vocês. Tá? Então eu acredito que nos próximos 20 dias eu consiga terminar o texto dele. É magnífico. Eu gostaria de contar a verdade. São vários irmãos afros que vêm me contar o que realmente aconteceu, mas eu tenho filhos para criar. Moro no Rio Grande do Sul principalmente. Eu preferia até o texto que já está bem completo, referente ao assassinato de Jesus Cristo, referente a algumas passagens da Bíblia que não condizem com a realidade, quanto ao que mais lógico a gente pode perceber daquela história. Tá? Para você ter uma ideia, Jesus Cristo conseguiu aquilo que ele queria, trouxe a religião dele, que não era a religião dele, era uma crença, uma coisa natural, a toda a população daquela região.
que aconteceu? Eles pegaram por um Deus, o Deus de Jesus Cristo é um Deus bom, tá? Mas até aí tudo bom, realmente o que ele passava era bom. Mas no momento que ele saiu a peregrinar, no local que ele vivia, se criou um grupo que fazia parte de quem comandava, no caso Pilatos, se deu conta de que melhor do que com exército em longas distâncias atrás de cobrar imposto, era melhor o quê? Vamos levar um bispo falando do Deus de Jesus Cristo e mais 2 barcos. E explicar para eles que para ouvir a palavra de Deus tem que dar 10%. Bem, isso estava uma sensação. Por 2 anos eles já estavam acostumados com aquilo. Melhorou 100%, porque, veja bem, quando aquele enorme custo de um exército girando pelas terras romanas atrás do imposto, muitas vezes empatava. Eles voltavam com menos imposto do que o exército tinha gastado naquele giro. Isso aí é política, porque foi um senador romano que teve essa ideia. Pôncio Pilatos foi somente o homem mais burro que existiu, vamos ser sinceros, né? Porque quando Jesus Cristo voltou, a Bíblia conta, gente, que Jesus Cristo voltou e correu de dentro da casa de Deus pessoas humildes que ele tinha ensinado a plantar, que ele tinha ensinado a pescar. E essas pessoas estavam ali, vendendo sua batata, vendendo seu peixe. Jesus Cristo adorou, ainda chegou, sentou, conversou com eles e disse assim: me diga uma coisa, como é que foi? A plantação cresceu boa, usou aquele método que eu te ensinei, e o pescador, louco de contente por ver ele, agradecer por causa que a forma que ele ensinou de pescar transformou a pescaria dele. Mas as pessoas tinham uma reclamação: pô, Jesus Cristo, agora a gente tem que trabalhar o dobro porque estão nos cobrando para vir aqui dentro. Jesus Cristo entrou lá dentro e disse: cara, não, se mande daqui, ninguém vai vender a palavra de Deus. Mas o que era a palavra de Deus? Era o dízimo. Aí o que acontece? Vamos calar esse cara. Vamos calar esse cara aí, que ele está atrapalhando uma coisa que está nos fazendo bem. Jesus Cristo ia correr humildes plantadores da casa de Deus. Ó, gente, se liga aí.